Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um replay de mercado hoje, 25 de outubro de 2024, final de semana, sexta-feira, último dia da semana, aí uma semana bem interessante, dentro de uma semana que não seria interessante, resumir, né? Então assim, uma semana sem grandes indicadores, mas que ah, teve movimentações interessantes ao longo da semana que a gente conseguiu pegar e também os dados agora no final da semana que a gente vai interpretar. Vou fazer um recapzinho aqui do que saiu principalmente ontem e hoje, tá? Antes eu queria me apresentar, eu sou o Breno Brasil, sou o responsável aqui do Coworking Trader São José dos Campos, aqui no bairro do Aquário, onde cerca de 10 traders operam diariamente aqui conosco a mercado americano e também anunciar aqui as nossas redes sociais. Segue lá o nosso Instagram, o nosso YouTube, ativa o sininho, faz aquele a comunicação ali dos vídeos novos, né, para você ativar as notificações e eventualmente dá também gostou do conteúdo, dá aquele like e encaminha para a rapaziada aí dos grupos de traders. A gente fica muito grato e isso faz com que a gente continue motivado aqui para poder continuar produzindo conteúdos interessantes para vocês, tá? Hoje, além de falar um recapzinho da semana aí, eu vou começar uma pequena série aqui falando sobre o Trump Trade, tá? Então, explicando, as eleições elas estão muito próximas, então eu vou explicar sobre as classes de empresas que tendem a ter reflexos positivos ou negativos com a vitória do Trump. A gente que viu aí dólar ganhando bastante força aí nos últimos tempos, tá? Mas, enfim, vou falar no final do vídeo. Vamos aí para o conteúdo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui rapidinho aqui sobre, prometo não tomar muito tempo de vocês. Essa semana é uma semana que foi marcada aí por uma ausência de motivadores econômicos, né? A gente teve também uma semana um pouco mais tranquila aí com relação a essas questões de petróleo, né? De geopolítica, vamos dizer assim, onde o petróleo perdeu força e agora, mais próximo do final de semana, começa a ganhar uma forcinha. Eu vou também dar opinião sobre essa questão já já. Tá? Então vou passar aqui hoje, eu vou usar a Nasdaq de novo, o semanal aqui nosso. Pronto, vou deixar assim que fica melhor. Tá? Então é uma semana, segunda-feira não tinha nada, terça-feira praticamente nada também, então veio realizando das altas da semana passada, depois mudou um pouquinho de direção. Agora perceba o seguinte, né, que são candles aqui que não tem muito pavio e tudo mais, então movimentos direcionais. Então, apesar de não ser um dia de volatilidade baixa acerca das movimentações de máximas e mínimas, mas os movimentos que fizeram foram bastante interessantes. Então nós conseguimos pegar aqui a alta, depois a queda, depois ao longo do dia, aí aqui sim ficou um pouco mais complicado, tá? Depois, no dia seguinte, abriu de novo, realizando um pouquinho, e ao longo do dia, 10h30 aqui na abertura do mercado, ganhou força também, de novo, sem grandes volatilidades aqui. E na quarta-feira a gente teve a realização. Eu até falei dessa realização ontem e me referi como se tivesse sido terça-feira. Eu peço até desculpas, tá? A queda aqui também bem acentuada, a gente conseguiu pegar os movimentos aqui de venda, tudo continuou à tarde, começou de manhã, né, continuou à tarde, então um movimento bem direcional e aí fechou o mercado aqui, ó, 15 horas, 17 horas no caso. Fechou o mercado e aí veio um balanço de Tesla, né? Balanço de Tesla que jogou o mercado lá para cima, tá? Aqui ao longo do dia de ontem, Tesla chegou a subir ontem 21%, tá? Hoje abriu um campo negativo, 1,5% ali no pré-market, depois também ganhou, continuou ganhando força, tá? Ficou positiva. Hoje o mapa de Nasdaq todo ele positivo praticamente, tá? Primeiro pelotão, segundo pelotão, tudo muito positivo. Então o mercado hoje ganhou força. Aí vieram os dados de. A gente teve PMI aqui, onde fez na quinta-feira, o PMI S&P, que não é o mais importante, mas é um PMI respeitado também. Tá? A semana que vem, se não me engano, na sexta-feira, que vai ter o PMI ISM. Vou depois colocar a agenda no Instagram, ali no Stories, no domingo. Tá? A gente teve o PMI aqui, deu uma enroscada aqui, não sabia muito o que fazer. Foi um dia, eu diria que desses dias aqui foi o dia mais chato para operar. Tá? Ou seja, a gente teve nenhum indicador aqui e a gente conseguiu pegar movimentos interessantes. Aqui no dia que teve o indicador, a coisa enroscou. Né? Então, nem sempre o indicador ele é o determinante para ter as oportunidades interessantes. Tá? Tem que estar com a mente aberta com relação a isso. Tá? E aí, hoje com viés bem mais comprador aí, ao longo do
macro global aí já abriu positivo, né? De manhã já tinha 0,6 de alta. Quando abriu aí só subiu, né? A gente pegou também. Aí saiu dados de sentimento do consumidor de Michigan, já tinha saído vendas no varejo às 9h30. Saiu vendas no varejo, um dado de força da economia, tá? Um dado mostrando ali que tinha demanda, né, no varejo. O mercado continuou subindo. O sentimento de Michigan também veio na zona de expansão, acima da meta, acima da previsão, acima do dado anterior, tanto na expectativa, que são os dados com a preocupação futura, quanto no current conditions, né, condições correntes, que seriam com os dados relativos ao presente, a expectativa de inflação no curto prazo, e aí o sentimento do consumidor, que é o índice desses dois índices, né, dessas duas perspectivas, tanto de presente quanto de futuro, também mais forte do que o dado anterior e do que a previsão. Tá? Então, o mercado continuou subindo, fez máximo aqui no 20.700. Tá? A gente pegou movimentos aqui bem interessantes e agora à tarde voltou um pouquinho aí para talvez realizar aí, e aí estamos em patamares aqui já trabalhados aqui ao longo da semana, porque vem o final de semana também, hoje é sexta-feira, então a turma aproveita para realizar, pôr o dinheiro no bolso e aí estamos. Com relação a commodities, né, os mercados em si, vamos lá, a Ásia hoje ela fechou ligeiramente positiva aí, né? Só o Japão que a gente tem aí uma questão parlamentar, teve eleições, acho que eu já comentei aqui, e agora vai definir a composição do parlamento. Então isso está preocupando um pouquinho, as bolsas vêm tendo perdas não significativas, muito altas, mas recorrentes aí ao longo tem uns 3 ou 4 dias aí que vem ali fechando no negativo, 0,5, 0,6, 0,7, né? China daquele jeito, né? Esperando aí novas movimentações, mas aí positivo. A Europa um pouquinho misto, tá? A gente sabe que a perspectiva de corte de juros lá ela é iminente, né? Os dados de PMI mostraram que precisa cortar juros, né? Senão isso pode virar contra a força da economia e provocar uma recessão lá na frente. Não dá para ficar com taxa de juros tão alta numa economia que está precisando de estímulos. Tá? E agora, nos Estados Unidos, a gente vai ter aí, deixa eu ver aqui, opa, quase que não me libera aqui, ó. A gente vai ter aqui S&P trabalhando em 0,15 positivo e Nasdaq trabalhando em 0,8 positivo. A gente sabe que as techs aqui estão fortes. Se a gente olhar o mapa delas, estão todas em primeiro pelotão positivo. Tesla que abriu o pré-market negativo também virou para o campo positivo, ganhou força. Tá? S&P tem um pouquinho mais de coisa negativa aqui, ó. McDonald's ainda teve aquele evento lá da crise sanitária também, ó. Você vê aqui, ó. Tá vendo? E aí ela acaba ficando aí quase que no 0 a 0, quase que no red green. S&P depois dessa realização aqui, ó, da alta, realizou e veio trabalhar aqui, ó, no 0 a 0, tá vendo? Nasdaq aqui, apesar de ter realizado, ela está trabalhando aqui numa região mais positiva hoje, tá? Então, o que a gente teve essa semana? Vendas do varejo positivo, forte, mostrando força na economia, um PMI positivo, tá? A gente teve um sentimento do consumidor de Michigan também positivo, e ainda assim a ferramenta do Fed, a FedWatch Tool, né, mostra ali que a probabilidade de corte em 7 de novembro ela só aumentou. Tá? Então aumentou de 89,7,5% no início da semana para agora 96% quase. Então o mercado entendeu que o que saiu de força da economia não é algo que pode atrapalhar os planos de corte de juros do Fed. Infelizmente, a gente não teve grandes interlocuções dos membros do Fed essa semana para falar sobre esses dados. Tá? A gente teve falas da Janet Yellen, teve falas de membros do Fed, mas não fizeram grandes comentários acerca disso. Pelo menos não de posse desses dados. Tá? Mas a gente vai ter que ficar atento na próxima semana, lembrando que eles vão entrar em período de silêncio, né? Porque a reunião do Fed é na outra quarta-feira, então eles não vão comentar sobre política monetária. Tá? Então vamos ter que extrair isso de uma outra fonte. Tá? Pessoal, com relação a commodities, né, a gente teve aí minério de ferro fechou aí com 2,81, né, de alta, isso inclusive puxou a Vale hoje, né, aqui no Brasil. Então a gente tem aí, vinha sofrendo, né, depois teve esses estímulos e tudo mais.
Algumas coisas o mercado comprou, outras coisas o mercado não comprou. Hoje uma alta de 2,8%, relevante, né? Jogou para cima. O minério de ferro ainda não passou dos 800 yuans, mas está mais próximo agora, 787 yuans. Vamos ver como vai abrir no domingo. Tá? E o petróleo, bom, esse ganhou 2,3% de alta hoje. Deixa eu ver aqui nesse momento. Aqui está errado, tá? Aqui está errado. Esse aqui não está legal, não. Ah, o 2,3, deixa eu ver aqui se tenho aqui. 2,15% agora nesse momento. 2,15% de alta. O petróleo não tem uma novidade, tá? Na prática, o petróleo não tem uma novidade, ele tem ali uma perspectiva de no final de semana alguma coisa acontecer. Só isso, tá? A gente sabe que houve o ataque de drone lá, o drone explodiu na casa do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Ele falou que vai revidar. Não gostou, falou, isso foi um erro e tal. Mas por enquanto nada aconteceu. As interlocuções aí vou atacar, essa coisa toda também deram uma esfriada, mas está guardado ali. E aí a gente sabe que o cara é teimoso, né? Então o mercado precifica que esse final de semana pode vir a acontecer alguma coisa, nada mais que isso. Tá? Então é isso. Então, beleza, acho que com relação à semana, o que eu tinha para falar para vocês é isso. E eu queria fazer um comentário agora sobre o Trump Trade, né, que a gente vem falando. A gente viu no início da semana, principalmente, o ouro para cima, com dólar para cima, com juros para cima. Isso melhorou ao longo, principalmente de ontem, né, mas hoje de manhã também, os juros para baixo, né, e aí o dólar dando uma tranquilizada também, deixando de subir pelo menos e trabalhando um pouquinho, mas agora, por exemplo, está 0,20 de alta. Né? De manhã não estava tão forte, ontem teve uma realização do dólar, então, mas você já parou para se perguntar quais as empresas ou quais os setores da economia que podem sofrer ou se fortalecer caso haja uma vitória do Trump? A gente sabe que ele é protecionista, ele quer fortalecer a América, a indústria na América, quer investir fiscalmente, colocar aí, vamos dizer assim, a maior quantidade de esforço financeiro para fazer a prosperidade, assim, vamos dizer, da produção nos Estados Unidos, as empresas trazerem a produção, inclusive, para dentro do país. Tá? Mas eu vou fazer a eleição é dia 5, né? Eu vou fazer ao longo dessa e da próxima semana, falando um pouquinho por setor, tá? Então, no setor de bancos, a gente tem o Fed, o Jerome Powell, e às vezes os jornalistas falam sobre o Acordo de Basileia 3, tá? Esse Acordo de Basileia 3, ele remete a boas práticas de salvaguardas para o sistema bancário. Em caso de crise, os bancos têm que ter ali uma determinada quantidade de volume financeiro disponível, né? E aí tem aí os parâmetros para que os bancos cumpram e isso diminui o risco em casos de recessão, de uma pandemia, né, quebra de uma bolha, né, como foi o caso de 2008. Né? Então, só que isso está lançado e existe uma perspectiva maior da Kamala Harris implementar isso, caso venha a ser presidente, num prazo menor. Tá? O Trump, a ideia, né, vamos dizer assim, ele não tem um compromisso tão grande, uma prioridade para ele não é essa. Caso ele seja eleito, isso pode ser postergado e avaliado um pouco melhor, ou até mesmo ele vive falando que o Fed precisa de intervenção do presidente, que ele tem que ter voz ativa, né? Aí depois ele volta e diz que não, pode ser independente, mas eu queria ser escutado e tal. Então, mas na prática isso não é uma prioridade. Então, para os bancos, o Trump vencer acaba sendo... por quê? Porque esse acordo acaba tirando liquidez dos bancos. Né? Vamos supor, se ele tem que guardar mais para ter saúde financeira em caso de uma crise, ele pode emprestar menos. E ele ganha dinheiro emprestando. Né? Ou seja, é dali que ele recorre aos juros, né, que são pagos pelos tomadores de empréstimos para remunerar os bancos. Tá? Então, com o acordo de Basileia implementado,
esse poder de refinanciamento diminui, né? Diminui assim, é como se fosse um compulsório, né? Entre aspas. Tá? Não é bem isso, mas é como se fosse que trava o dinheiro. Tá? Então, para bancos, lembrem, Trump vencer acaba sendo bom. Tá? Acompanhe isso ao longo das pesquisas, à medida que for saindo que ele está com mais força de vencer, o que você pode correlacionar isso com o resultado, vamos dizer, aqui agora está tudo mais negativo, né? Os bancos aqui, etc e tal. Então, à medida que isso for mudando, você vai correlacionando com os resultados aí, com as parciais da eleição. Tá legal? Na próxima semana eu vou voltar com o setor de saúde, falando um pouquinho sobre o setor de saúde, o Obamacare e tudo mais, falando sobre a disponibilidade de seguros, né? Caso a Kamala Harris ou caso o Trump vença. Tá? Por hoje é só, pessoal. Obrigado por acompanhar aí, por seguir. A gente teve um incremento de inscritos no canal, agradeço de coração. Né? Procuro fazer aqui o máximo. Hoje a gente não está comercializando nada aqui no Coworking e a gente só está levando informação, então a gente agradece a audiência aí. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e se puder, deixa aquele like, dá aquela encaminhada, a gente fica muito grato também. Tá joia? Bom final de semana a todos.